Muito bom, vamos falar de saúde agora. Nosso assunto são os vasos e varizes, problemas muito comuns que afetam cerca de 38% da população brasileira e que, além de incomodar esteticamente, também pode causar desconfortos e complicações. Estou aqui com a doutora Maria Clara Pereira, que é angiologista e cirurgiã vascular, vai explicar melhor pra gente. Tudo bem, Maria Clara? Tudo Seja bom, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui falando desse assunto. Prazer recebê-la. Primeiro, explica pra gente a diferença entre vasos e varizes. Tá, essa é uma dúvida bem comum. Na verdade, esses dois nomes são manifestações de uma mesma doença. A diferença é basicamente o tamanho daquele vaso. Ah, certo. Varizes, mais popularmente conhecidas, são aqueles vasos já tortuosos, dilatados, maiores. E os vasinhos ou os vasos, como o nome científico de telangiectasia, são aquelas aranhazinhas vasculares. Então aqui, por exemplo... A gente tem basicamente mais telangiectasia, que são essas veinhas mais azuladas, mais superficiais, de 1 a 2 milímetros. Sim. E aí, quando isso toma uma proporção maior, um calibre maior, mais esverdeado, mais superficial a pele, aí a gente pode chamar de varizes, mas tudo a mesma doença. A mesma coisa, né? É, a Entendi. mesma doença. E por que é mais comum nas mulheres? Então, as mulheres têm mais varizes do que os homens, mas é super importante a gente citar que o homem também tem varizes, Sim, eu tá? já vi. Muita gente acha que é uma condição só feminina, mas não. Aproximadamente a cada 3 mulheres, um homem tem varizes. Então, de fato, as mulheres têm mais a doença, principalmente por conta dos hormônios femininos. Sim. Então, o estrógeno, a progesterona que está na mulher acaba favorecendo mais. Além de condições como gestação, puerpério, pós-parto, o parto propriamente dito, são condições que favorecem o surgimento dessa doença. E o que causa os vasos e as varizes? Durante muito tempo falaram que usar muito salto alto causa varizes. É mito ou verdade? Isso é um mito bem popular, inclusive, assim como musculação, Eu sempre falo isso no meu consultório. Acredita-se que musculação causa varizes e vasinhos, salto alto causa varizes e vasinhos, isso é mito. O principal fator de risco é a hereditariedade, ou seja, a herança genética, que a gente carrega aí no nosso DNA. Mas outras condições como sobrepeso, obesidade, sedentarismo, então o não realização de atividade física, tudo isso faz muito impacto. Além do uso indiscriminado de hormônios, então sempre ter aí uma orientação médica para não fazer com que isso cause realmente o problema. Mas tem tratamento, inclusive o tratamento hoje avançou bastante, Muito. Hoje o tratamento de varizes e vasinhos avançou muito, Uma área da medicina que realmente tem associado aí a tecnologia para trazer um tratamento muito mais moderno. Desde o tratamento dos próprios vasinhos e varizes, associação de lasers, espuma, alguns produtos que a gente faz mesmo em consultório, até propriamente a cirurgia. Hoje a cirurgia é uma cirurgia minimamente invasiva, com o mínimo de repouso possível, o paciente já pode fazer o procedimento e já sair caminhando, não precisa mais daqueles grandes enfaixamentos, ou ficar com a perna para cima o dia inteiro, ou ficar de repouso vários dias sem trabalhar. Até propriamente o tratamento de safena, que já é um problema um pouquinho mais avançado, a gente consegue fazer sem corte, sem repouso, sem internamento. Então, realmente avançou muito. Aqui é a dúvida do Rosimar Candeias. É possível eliminar todos os vasos e ficar com a pele como a de quem nunca teve? Então, a gente sempre fala que tudo 100% na medicina nunca é uma coisa que a gente pode garantir. O tratamento hoje traz resultados muito animadores, A gente consegue fazer uma boa limpeza da perna e entender que o tratamento precisa de manutenções. Então, de tempos em tempos, a gente precisa estar indo no vascular para fazer um check-up vascular, fazer uma manutenção desses vasinhos e sim, de repente, ninguém está percebendo ou ninguém está notando, nem você e nem ninguém, nenhum tipo de vasinho ali naquela perna. Tem mais pergunta. Quem toma anticoncepcional tem mais chance de ter vasos e varizes? Sim, isso é uma verdade, Os anticoncepcionais, principalmente aí os associados ao estrógeno, têm um risco maior de surgimento de varizes e vasinhos. Muito bem. Carlos do Imbuí pergunta, usa o método da esponja nas varizes. Comenta um pouco sobre esse método, também é muito popular, É muito popular, na verdade é o método da espuma. É um produto que a gente mistura com ar e forma como se fosse um moussezinho, então como se fosse uma espuminha mesmo. E a gente injeta dentro do vaso com o objetivo, o intuito de fechar aquele vaso, então de causar uma lesão na parede vascular e aí fechar aquelas varizes. Hoje a gente consegue tratar casos muito avançados de varizes, inclusive com fechamentos de úlceras, de feridas, com o método da espuma, então é uma coisa realmente muito legal.
Tem mais. Adolescente também pode ter vasos e varizes? Pode, né? Pode ter. Não existe uma idade mínima, Pamela, de a gente dizer a partir de agora você pode ter varizes e vasinhos. A gente vê adolescentes, inclusive até crianças em raros casos. Mas a idade aí a partir de 25, 30 anos é quando a gente começa a ver mais manifestação dessa doença. Então, por exemplo, você falou, né, sobre esse fator genético, né? Sim. Que é muito importante aí para esse aparecimento de vasos e varizes. Tem alguma forma de prevenir, por exemplo? Eu já sei que minha mãe e meu pai têm muitas varizes, muitos vasos e varizes. Tem alguma coisa que eu faça para prevenir? Com certeza. A gente não pode aceitar a genética como uma condição que não vai ter jeito para a gente poder se cuidar, né? Sim. Então, o que a gente faz para prevenir varizes e vasinhos? Atividade física, isso é uma coisa muito importante. Atividade física com direcionamento para fortalecimento de musculatura mesmo, ou seja, a musculação, tá? O músculo da nossa perna, a panturrilha, ela é conhecida como nosso segundo coração. Então, uma panturrilha forte, ela ajuda no bombeamento ali daquele sangue e impede aquele sangue de ficar represado ali naquela perna. Então, a musculação com fortalecimento de panturrilha é muito importante. Evitar o sobrepeso, evitar a obesidade. Várias dessas condições aí ajudam a gente a evitar o problema. Evitar o uso de hormônio, né? Quando grávidas, mulheres, procurar um atendimento médico para a gente orientar, às vezes, o uso né, de uma meia elástica, de uma orientação mais direcionada, mas basicamente condições como evitar a obesidade e atividade física já ajuda um monte. Olha aí, tá vendo? E tem mais, minha irmã tem varizes, ela sente muitas dores como se estivesse queimando. O que fazer? Muito clássico, né? O ideal é buscar uma ajuda médica para tratar essas varizes. A queimação, essa dor em queimação, dor em peso, sensação de cansaço nas pernas, é o quadro clássico de varizes, né? Aquele paciente que acorda bem, mas ao longo do dia, para de noite, ela tá com aquela perna parecendo que tem ali 1000 quilos em cada perna, sensação de peso, cansaço, coceira, tudo isso são sintomas de varizes. Então, o ideal é buscar ajuda, fazer um exame de ultrassom Doppler, né? Que a gente estuda as veias ali e tratar essas varizes. É isso aí. Muita gente perguntando aqui se tem tratamento de espuma pelo SUS, Iracilda. Vários telespectadores aqui, qual é a cobertura do SUS para o tratamento de varizes? Dene de Vila Canária perguntando. Tem tratamento pelo SUS, inclusive serviços ótimos. A gente tem conseguido repercutir muito, aí, trazer um impacto grande né, na vida de muita gente. Tratamentos voltados com a prefeitura, com o estado, alguns serviços aí depois a gente pode até disponibilizar esses contatos. Legal. E a gente consegue sim tratar varizes muito calibrosas, fechar feridas, fechar úlceras, tudo pelo SUS. Olha, tá vendo que importante? E tem mais, pelo que assisti aqui na entrevista, quem faz reposição hormonal tem mais propensão a ter varizes, não é? Exatamente, tem a ver porque a gente cai naquela questão do hormônio, né? Do mesmo jeito do anticoncepcional na mulher mais jovem, a reposição hormonal na mulher mais, né, já de mais idade também favorece o risco de varizes. Mas a gente tem que entender que é um risco-benefício, né? Não significa que não deve fazer reposição hormonal ou que não possa usar o anticoncepcional, mas a gente precisa ali avaliar qual é o risco e o benefício para aquela mulher. Sempre individualizar tudo relacionado a varizes. Cada caso é um caso, né? Por isso que caso. aqui a entrevista não substitui a sua consulta com um médico especialista, tá? A gente está aqui para tirar dúvidas. Doutora Maria Clara Pereira, que é uma especialista no assunto, mas você precisa ir ao médico, fazer o exame, porque cada caso é um caso. Muita gente perguntando sobre tratamento, quanto tempo dura para se recuperar? Você já explicou que já diminuiu esse tempo de recuperação, já, né? Já diminuiu muito. Quando a gente fala de tratamento em consultório, de varizes já num calibre menor, a gente sai ali do tratamento pronto para a vida. Então, vai para o trabalho, vai fazer suas atividades normalmente. E ainda quando a gente precisa fazer cirurgia, a gente não indica mais repouso. Então, eu tenho pacientes que operam hoje, amanhã já estão praticamente retomando suas atividades habituais. E como é a indicação para cirurgia, doutora? Geralmente é o calibre da veia, ou seja, o tamanho da veia. A grossura seria a grossura? A grossura, o calibre, o tamanho daquela veia, né? Veias maiores, a gente opta mais por um tratamento de uma microcirurgia, retirar aquelas varizes ali de forma mais manual, mesmo sem uso tanto do laser ou da espuma. Mas é um tratamento muito variado. Então, às vezes, para aquele paciente é um caminho, para aquele outro é outro. Depende muito da demanda, da necessidade, da vida de cada pessoa, né? Se aquele paciente pode fazer ou não a cirurgia, se pode, enfim, receber a espuma, e varia muito. Tem muita pergunta, viu? Tô gostando. Muita gente perguntando aqui sobre vasos e varizes, esse assunto que rende bastante. Tem aqui a nossa amiga perguntando, Pamela, se não tratar, que tipo de complicação pode dar? Excelente pergunta, Pamela. Varizes,
a gente entende que é uma doença progressiva. Então, se a gente não trata, ela só aumenta, ela progride. Então, quando a gente pensa nas consequências máximas da varize, a gente imagina desde lesões à pele, então manchas escurecidas à pele, né, lesões ali cutâneas mesmo, até úlceras, feridas, né? Então, aquelas úlceras que às vezes alguém já viu, enfim, a gente conhece alguém ou já ouviu falar de aquelas feridas na perna, são secundárias às varizes mesmo. Até trombose também, que é um fator de risco associado às varizes. Então já responde a pergunta da Cristiane aqui, que ela disse que ela está com ferida por causa das varizes e pergunta como cuidar. O ideal, Cristiane, é a gente buscar um atendimento, fazer um Doppler, identificar essas varizes que estão alimentando, ou seja, que estão próximas à sua ferida e tratar essas varizes para a gente conseguir fechar essa ferida. Quanto mais cedo tratar, melhor, né? Com certeza. Por isso, justamente para não evitar essa progressão. Muito bem, doutora Maria Clara Pereira, adorei ter você aqui no nosso Band Mulher. Você vê como rende, né, esse assunto? Rende bastante. Muita gente que tem dúvidas, que convive, né, com os vasos, os vasinhos, as varizes, atinge muita gente, principalmente as mulheres, mas os homens também, né, podem existir aí. Incomoda não só esteticamente, né, quando aparece ali, mas também pode gerar outras complicações, como a gente aprendeu aqui hoje. Obrigada, tá? Obrigada a vocês. Prazer te recebê-la. Prazer. Obrigada, até a próxima. Tchau.